receber aqui a enfermeira Cláudia Erdens, que trabalhou ao lado do Dr. Elcimar Coutinho por mais de 35 anos. Tudo bom, Cláudia? Oi, muito prazer. Muito bom estar aqui com você para a gente bater um papinho. Prazer é todo meu, Cláudia. Eu queria que você contasse, porque existe ainda esse mito da inserção e da retirada dos implantes. E ninguém melhor que você que faz isso há mais de 35 anos. Muito obrigada. Então, eu realmente adquiri uma experiência muito grande durante todos esses anos. Isso vem já de muito tempo. Quando eu decidi trabalhar com o Dr. Elcimar, e inclusive porque eu tinha um sonho, eu sempre admirei o Dr. Elcimar desde pequenininha, porque a minha família conhecia a família dele e ele, os meus tios também conheciam, né, a família, e assim a minha mãe e meu pai se tornaram amigos dele. Desde a época de escola, eles eram do mesmo colégio, era o Colégio da Bahia. E então eles se tornaram amigos, o Dr. Elcimar e meu pai serviram o exército juntos. E tudo isso para te dizer que quando eu me formei em enfermagem, eu fui trabalhar num hospital de grande porte em Salvador. E daí eu sempre ficava com aquilo na minha cabeça. A minha mãe foi fazer um trabalho voluntário a convite do Dr. Elcimar, porque o CEPAR, nessa época, não era nem fundado, ele ainda não existia. Existia uma vontade do Dr. Elcimar em fazer o CEPAR por conta das greves. Eu não sei se você sabe dessa história. Não. É importante você falar, Cláudia, o que é o CEPAR? O CEPAR é o Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana. Ele foi fundado mas como um desejo do Dr. Elcimar pela impossibilidade disso acontecer na maternidade Climério de Oliveira. A maternidade Climério é pública e ela estava vinculada à Universidade Federal da Bahia, onde o Dr. Elcimar era pesquisador. Daí, como as greves eram sucessivas e ele ficava sem poder ter acesso a essas mulheres que estavam na pesquisa, ele disse, não, eu vou ter que fazer alguma coisa para que eu possa ter o meu espaço. E daí foi fundado o CEPAR. E a minha mãe, como era amiga e naquela época podia doar trabalho, minha mãe falava inglês bem, falava fluente, e ela tinha também, naquela época não tinha computador, era na máquina de escrever, e ele precisava de alguém que assessorasse e que estivesse próximo das fundações americanas, que era quem dava respaldo a ele na época. Ele convidou a minha mãe para fazer um trabalho voluntário e daí eu fiquei mais atenta, né? A verdade é essa, eu me reaproximei desse trabalho e eu disse, mãe, eu quero trabalhar com o Dr. Elcimar. Aí ela, não passa isso, aquela coisa toda. E daí eu quis fazer uma entrevista com ele e ele gostou da ideia. Ele disse que realmente estava precisando de uma pessoa para trabalhar e que eu ia começar, mas que eu esquecesse do parentesco, esquecesse da proximidade, que daquele dia em diante eu iria ser a Cláudia, enfermeira do CEPAR. E eu fui começar, e para mim, eu me encantava com o planejamento familiar. E o trabalho de planejamento familiar era lindo. E totalmente diferente do que eu fazia, porque eu era uma enfermeira de, vamos dizer assim, de cuidados, né? Sim. E depois me tornei, nesse mesmo hospital de grande porte, enfermeira-chefe da UTI. E era um trabalho muito desgastante, muito estressante. E eu adorei essa ideia de fazer uma coisa diferente, uma coisa que me chamava a atenção. Então fui trabalhar com planejamento familiar. E do planejamento familiar, como estava surgindo essa coisa dos implantes, que o Dr. Elcimar ainda era pesquisa, ele me perguntou, ele disse, Cláudia, você... Aí eu disse, doutor, é fascinante, eu adoro pesquisa. Quando o senhor tiver a oportunidade, o senhor pode me chamar que eu quero. E daí ele perguntou se eu queria fazer um treinamento na área de pesquisa, na área dos implantes, e eu fui na maternidade Climério de Oliveira, isso fazem 40 anos, e fui fazer esse treinamento lá. E eu fiquei fascinada, eu adorei, eu gostava, eu tinha muito envolvimento com o centro cirúrgico,
porque o meu marido era, na época, obstetra, ginecologista e obstetra, e eu ajudava, eu instrumentava as cirurgias para ele. Então eu tinha muita habilidade com isso. E era necessário exatamente uma pessoa que pudesse ter essa aproximação com parte cirúrgica. E aí eu fui fazer o treinamento e me saí super bem. Nós éramos 6 e dessas 6, só 2 ficaram com ele, que fui eu e Consuelo, que é médica. Eu, enfermeira, Consuelo, médica. E daí a gente começou a trabalhar com os implantes, onde eu estou até hoje. Perfeito, Cláudia. Eu queria só que você resumisse em uma palavra ou em poucas palavras o que é o Enati, essa edição do Enati. Olha, a 7ª edição do Enati é maravilhosa. Eu estou encantada. Eu não posso nem poucas palavras, é muito pouco para eu dizer o quanto que o pessoal está de parabéns pela organização, pelo conteúdo principalmente. E, nossa, é sempre bom aprender. E aqui hoje e ontem nós aprendemos muito, muito mesmo. Eu estou muito feliz de estar participando, né, Ti? Muito obrigada, Cláudia. Eu acabei de receber aqui a enfermeira Cláudia Erdens. Foi um prazer, Cláudia. Prazer foi meu.